Como eu era uma liderança popular, o que acontecia? Todo o ódio da elite politicamente era contra Jackson Barreto. Do ponto de vista daqueles que representavam o pensamento do regime militar, era Jackson Barreto. Como pode Jackson Barreto, um cidadão que veio do Correio, carteiro, de família humilde, filho de um bodegueiro do bairro sem tradição política, sem tradição política, sem dinheiro, e derrotar Dr. Albano Franco no governo do estado no primeiro turno? Você saía de casa e você não sabia se voltava. Muitas vezes saía de casa com uma sacola na mão, com uma pasta de dente, com escova, porque você temia não voltar. Renovação política com jovens parlamentares radicalizados com bandeira de extrema-direita. Isso é renovação política. Isso é um atraso. Isso é um retrocesso. E eu sinto o país muito radicalizado. Quer dizer, é um ambiente pior do que a gente viveu na ditadura militar. Olá, está no ar a Casa de Sopapo, seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e esta é uma realização da Sete Comunicação Estratégica, a sua empresa de assessoria, capacitação e media training. Hoje, aqui, eu tenho o prazer de receber uma figura da política, histórica da política de Sergipe, uma figura que tem mais de 50 anos aí de militância, de participação efetiva na política partidária e também com ações e muita história nos legislativos e nos executivos. Estou falando aqui da Câmara Municipal de Aracaju, da Assembleia Legislativa de Sergipe, da Câmara Federal, da Câmara Municipal de Aracaju, da Prefeitura de Aracaju e também do Governo do Estado. Você já deve imaginar quem é, né? Ele é Jackson Barreto de Lima. Muito prazer recebê-lo aqui na Casa de Sopapo. Prazer, Kátia. O prazer é meu. A alegria de estar aqui na Casa de Sopapo. E estou aqui à sua disposição. Deixa eu lhe apresentar oficialmente aqui, lendo o seu currículo, tá Sim. bom? Jackson Barreto tem mais de 50 anos na história política, é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Sergipe. Foi eleito pela primeira vez para um cargo político em 72 como vereador por Aracaju. Na década de 70 ainda, Jackson foi eleito deputado estadual por Sergipe e depois deputado federal. Em 1985, deixou a Câmara dos Deputados para concorrer à Prefeitura de Aracaju. Venceu, mas renunciou em 1988, em meio à investigação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Quero relembrar esse fato, que eu não me recordo mais ainda. No mesmo ano, 88, foi eleito vereador por Aracaju e no pleito de 92 conseguiu a recondução à prefeitura da capital, Aracaju. Aliás, nesse pleito aí, Jackson Barreto levou alguns vereadores, teve tanto voto que conseguiu eleger mais alguns vereadores, um terço da Câmara, não sei se era um terço na época, mas mais ou menos isso, a gente vai falar sobre isso também. Depois disso, Jackson voltou à Câmara dos Deputados, como deputado federal, onde ficou de 2003 a 2010. E aí foi eleito vice-governador na chapa encabeçada pelo saudoso Marcelo Deda. Com o falecimento de Deda, em 2013, Jackson assumiu o governo do estado de Sergipe e se reelegeu em 2014. É um currículo para lá de metros, né? Graças a Deus, sempre com apoio popular e sempre o mais votado nos cargos que disputei. Muito bem. Então, seja bem-vindo. E eu queria começar... eu sei que é muita história, teria que fazer uns 10 episódios. Mas vamos tentar resumir isso. Quando você decide, você é carteiro, você atuou como carteiro nas ruas de Aracaju, e foi nessa sua caminhada como carteiro que você conseguiu essa popularidade com as pessoas, a ponto de, quando decidiu colocar o nome à disposição, ser eleito? Não, isso contribuiu. Mas, na verdade, foi o nível de consciência política adquirido nas lutas da universidade, na luta contra a ditadura, Sim, na luta pela redemocratização do país, que nós formamos uma posição política, e essa posição política me levou necessariamente a uma candidatura de vereador em 72, com o apoio dos demais companheiros da vida universitária. E daí engrenou. Em 72 fui eleito vereador,
né? Eu tomei licença, eu era funcionário do Correio, tinha sido nomeado por Juscelino Kubitschek em 1960 como estafeta. Estafeta, na época, era o entregador de telegrama. Depois, num concurso interno, passei num concurso para carteiro, trabalhei fora da sede do Correio muito tempo, depois fui trabalhar interno, Sim. e em 72 eu tomei aquela licença-prêmio que o servidor público tem direito para fazer a campanha de vereador, entrei na vida pública e não saí mais. Jackson, você teve aí uma participação muito forte no processo de redemocratização, direta já, todo aquilo. Como é que era viver a política no processo de ditadura e essa mudança para a redemocratização? Mudou muito ou ainda temos pedaços de ditadura na história? Não, mudou muito, uma diferença muito grande, porque você tem que fazer a política, o trabalho aberto, e você tem que ter a militância clandestina, porque eu fui preso político 3 vezes, não é? Eu respondi a processo junto à 6ª Região Militar. Eu tive o meu nome também na denúncia da Operação Cajueiro. Fui julgado pela 6ª Região Militar. Todos foram absolvidos, mas o Ministério Público Militar recorreu da minha absolvição para impedir, no futuro, uma candidatura minha. Então, a diferença é muito grande, porque eu tinha que ter a militância dupla, na legalidade e preocupado com os órgãos de segurança, porque havia uma perseguição muito grande àqueles que combatiam a ditadura militar. E, naquela época, eu tinha vinculações com o Partido Comunista aqui em Sergipe, não é? E isso tudo criava muitas dificuldades e era uma vida temorosa diariamente, né? Você saía de casa e você não sabia se voltava. Sim. Muitas vezes saía de casa com uma sacola na mão, com uma pasta de dente, com escova, porque você temia não voltar. E depois vereador, fui eleito deputado estadual. Deputado estadual, na Assembleia, uma voz na luta contra a ditadura. E aí começamos esse processo de viajar para alguns estados, muitas vezes na militância clandestina, e muitas vezes aberto, trabalho político aberto, filiado ao MDB, que sem dúvida foi o grande leque das oposições no Brasil, naquele momento difícil, e depois de eleito deputado estadual, fui eleito deputado federal. Isso voltando da Bahia, da 6ª Região Militar, onde eu fui preso político aqui em Sergipe, mas fui julgado na Auditoria Militar da Bahia. E fui eleito deputado federal, tive minha atuação na Câmara, viajei por esse país inteiro, teve campanha das diretas, campanha pela redemocratização do país, a luta pela anistia, que já era uma bandeira que o Partido Comunista tinha, não de forma clandestina, em todos os seus documentos, não é? E aí rodei esse Brasil na campanha da anistia, depois reeleito deputado federal em 82, nós fizemos parte da coordenação nacional da luta pelas diretas já. E essa luta pelas diretas já deu a oportunidade de você andar pelo Brasil, ao lado de Teotônio Vilela, ao lado de Ulisses Guimarães, de Pedro Simon, de tantas figuras que fizeram a história desse país na luta em favor da democracia. Perfeito. Depois de deputado federal, você foi eleito prefeito de Aracaju, né? Prefeito de Aracaju. E renunciou por conta de uma investigação do Tribunal de Contas. E o que o fez renunciar de fato? Havia denúncias contra a sua gestão. Havia uma perseguição política muito grande das elites do meu estado, porque achavam que eu tinha avançado muito na vida pública. Quem eram essas elites? As elites, eu não quero dar nomes hoje mais, eu não quero remover mais terra, sabe? Eu acho que tem alguns que já morreram, tem outros que ainda estão vivos, mas eu não quero citar nomes. Sergipe inteiro sabe disso.
Isso já faz parte da história. As elites tinham medo do meu crescimento político. Eu fui vereador, eu não tinha padrinho, meu padrinho político era o povo sergipano, que me fez vereador, deputado estadual, federal 2 vezes. A minha atuação no plano nacional, o meu combate à ditadura, a minha disposição na luta pela democracia, isso deixou temorosos os donos do poder, porque eles sabiam que iam perder o poder pela forma como o meu nome politicamente ia crescendo. Sim. Tanto que esses problemas que eles criaram conosco, usando naquela época o Tribunal de Contas, eu fui absolvido em todos os processos que eles criaram contra mim. Eu não tive uma condenação, uma. Então, está muito claro para mim e para a sociedade sergipana que aquilo tudo fazia parte de uma farsa política para segurar uma liderança política que estava em crescimento. Quando você terminou essa renúncia, você candidatou-se a vereador por Aracaju e essa força política foi comprovada quando você conseguiu eleger com votos conquistados por legenda do seu partido, o MDB, Sim. né? 8 vereadores mais. 8 vereadores, quer dizer, isso provocou uma repulsa na sociedade aracajuana, na população aracajuana, que via com bons olhos o meu governo, porque foi uma administração voltada para a população mais pobre de Aracaju, do ponto de vista de cuidar do povo, particularmente as populações da periferia, que eram abandonadas, vítimas de prefeitos biônicos, nomeados pela ditadura militar. Não é? E aí a população sentiu e deu uma resposta. Naquele momento que armaram contra nós, eu também juridicamente armei, renunciei, fui candidato a vereador. Foi uma decisão estratégica. Foi uma posição estratégica politicamente. Não é? E aí eu tive 24 mil e poucos votos, e para vereador, 24 mil votos na história de Aracaju é para ser lembrado, não é? E festejado sempre. 24 mil votos para vereador. E com a minha votação, nós levamos 8 vereadores para a Câmara de Aracaju. Como é que você avalia a forma de se fazer política na sua época, como vereador, como deputado federal, deputado estadual e como prefeito? Não vou nem falar do governador, que foi agora recente, né? Mas como é que você avalia essa forma de fazer política e de gerir a máquina pública nesses processos? Olha, se fazia política com muito idealismo. Se fazia política pensando sempre no cidadão, pensando nas pessoas, muito diferente de hoje. Né? Eu vejo hoje as eleições municipais em todo lugar nesse país, não é? Como funciona o Viu-Metal. Não é? Eu fico muito triste porque sempre fui eleito, galguei praticamente todos os cargos da vida pública do meu país, aqui no meu estado, e Sergipe inteiro sabe que eu não tinha condições financeiras de lutar. Você imagina que eu fui candidato a governador do estado em 94, naquela época contra doutor Albano, com o poder do Estado, da máquina, do governo do Estado, enfim, de tudo, e do próprio poderio, não é, de doutor Albano. E eu ganhei a eleição no primeiro turno, deixei todos loucos, os meus adversários loucos. Como pode Jackson Barreto, um cidadão que veio do Correio, carteiro, de família humilde, filho de um bodegueiro do bairro sem tradição política, sem dinheiro, e derrotar doutor Albano Franco no governo do Estado, no primeiro turno, não é? Então, tudo isso era um questionamento que eles faziam. O que é que acontece? Que fenômeno é esse desse cidadão? Não é? E você vê, campanha sem dinheiro, porque era a campanha do Tostão contra o Milhão naquela época. Esse era, inclusive, era quase um slogan. Né? Agora, você falou em doutor Albano, que está aí,
Ainda? Eu faço uma homenagem ao Dr. Albano Franco. É um homem Uma que merece homenagem. muita homenagem. Merece muito respeito. Eu falo de exatamente isso. todos Ele está aí nós. ainda pronto para receber essas homenagens em vida. Em vida, né? em Porque ele vida, merece em muito vida. pela história que Ó, tem. eu fico assim, muito triste quando eu estou falando nisso. Já fomos adversários radicais, É isso que eu queria falar. duros, É isso que eu queria falar. duros. Quem conhece Jackson Barreto e a história política de Sergipe sabe que Jackson sempre foi altamente ácido, Ácido. provocativo, Muito, né? muito. Aquela figura que não tinha medo, que ia para frente, que dizia, esbravejava Não e tem. jogava. Peitava todos e tudo. E dentre esses que você peitava estava exatamente a família Franco. Era, né? perfeito. A família Porque era o Franco. símbolo Sim. naquele momento também, não é? Não somente o símbolo da elite de Sergipe, não somente o símbolo da ditadura, porque o doutor Augusto Franco chegou a presidir o partido da ditadura no Brasil. Sim, não é? sim. E aí, 98, na sua eleição, 98 para governador, foi Sim. quando saiu aquele famoso acordo lá, né? É. Da energia. Ali foi o ponto, você ganhou a eleição no primeiro turno, não é isso? É. Disputou o segundo turno com o doutor Albano, que era o segundo colocado, mas aí você fez um acordo e se juntaram. Não, naquele época segundo não. turno, No segundo turno. eu perdi. Você perdeu, foi? Eu perdi, né? A máquina funcionou bem. Funcionou bem, foi uma coisa triste. Isso foi anterior. Foi uma eleição que envolveram todos e tudo. Os poderes, eu não quero nem falar aqui para não questionar mais, porque isso já faz parte da história. Da história. Tá Mas aí, na segunda eleição, foi quando eu fiz o acordo com o Albano e a população sergipana rejeitou. Você se arrepende de ter aceitado, de ter feito esse acordo, considerando tudo que você falava, sobretudo dos francos, não é? Você se arrepende daquele acordo e compreendeu esse recado da população, essa repulsa da população? Não, Isso foi em 98. Eu me arrependo politicamente, não me arrependo em função da pessoa hoje de Albano, mas me arrependo porque foi um acordo rejeitado pela sociedade e politicamente foi um erro naquele que de alguma momento. forma destoa da sua postura, da minha e de todo o seu postura, discurso, da minha performance, da minha história, de tudo, não é? Então, esses equívocos fizeram você refletir sobre um todo nos processos posteriores? Sim, claro. Né? Que esse foi um equívoco grande, mas tiveram certamente outros equívocos na sua vida Mas a política. vida pública é assim. Sim. Você tem que compreender que na vida pública você comete erros e acertos. Graças a Deus, mais acertos do que erros na minha vida pública, porque você não podia jamais imaginar que um cidadão com a minha origem extremamente popular chegasse a ser governador do estado, um cidadão que se afastou do Correio, tomou a licença do Correio, licença prêmio de funcionário, para entrar na vida pública, e esse carteiro chegou a ser governador do estado de Sergipe. Sim. Então, cometi erros e cometi acertos. E na balança foram mais acertos do que erros, porque se não fossem mais acertos, eu não chegaria onde nós chegamos. Perfeito. Eu lembro, na época que eu fui deputado federal, não tenho certeza disso, não vou lembrar, não vou exatamente a exatidão de data, que eu sou ruim de datas, mas eu lembro que você falou que estava na hora de suspenderem as chuteiras. O ex-governador João Alves Filho, que faleceu, Valadares, e você também estaria saindo da vida pública naquele momento. E aí você voltou para disputar um mandato e também não obteve êxito. Você acha que a população compreendeu aquele seu recado? Opa, não vote em mim se eu for candidato. É verdade, foi outro erro. Foi outro erro, outro equívoco. Se eu for candidato, não vote em mim. Porque todo mundo tem que levantar a chuteira. E aí a população não atendeu o pedido dele. E eu tive que ir para casa. Não é? Mas assim, alegre, em paz. Você se arrependeu também de ter dito aquilo? Me arrependi. Porque depois eu pensei que surgiu a oportunidade para ser senador, mas aquela minha gravação, aquela minha entrevista que eu dei, né, ficou no consciente coletivo. Sim. Né, e isso atrapalhou a posição da minha candidatura ao Senado. Mas eu sou um cidadão extremamente feliz. Sim. Muito feliz. Não, muito porque eu cheguei aos 85 essa pele. Jackson, diz uma coisa.
Voltando aqui para a história política de Sergipe e pela sua forma de se conduzir com adversários, que ia para o peito mesmo, batia pesado. Você se arrepende, hoje, aos 80 anos, você sentado na sua cadeira em casa, você se arrepende de alguma coisa nesse tratamento, nessa forma de se conduzir, de bater duro com essas pessoas? Não, da acidez não, porque eu vivia naquele momento numa ditadura militar. E como eu era uma liderança popular, o que acontecia? Todo o ódio da elite politicamente era contra Jackson Barreto. Do ponto de vista daqueles que representavam o pensamento do regime militar, era Jackson Barreto. Tanto isso é verdade que no livro que o nosso Ibaré escreveu, ele publica uma carta que Dr. Leandro Maciel escreveu para Geisel, dizendo que perdeu a eleição porque tinha um candidato chamado Jackson Barreto Lima que fazia a campanha de Gilvan Rocha no estilo comunista, que era a mobilização das massas, levantando o povo. Quer dizer, eu fui citado numa carta de Leandro, que perdeu o Senado em 1974, no auge da ditadura, quando o MDB elegeu 17 senadores, né, em todo o país, e nós aqui em Sergipe elegemos Gilvan Rocha no MDB naquela época, muito bem conduzido por Zé Carlos Teixeira, que foi um homem naquele momento, saudoso Zé Carlos Teixeira, um homem que naquele momento assumiu a responsabilidade de implantar em Sergipe o MDB, quando ele podia estar ao lado dos outros da arena. Não é? Mas aconteceu de Leandro Maciel dizer a Geisel: olha, o Jackson Barreto, quer dizer, ser citado. Você veja que era o ódio peso, em cima de mim. Né? Quer dizer, a luta em 74 foram várias vertentes que levaram à vitória de Gilvan em Sergipe. Mas Leandro Maciel apontou para Jackson Barreto. Significa o que é isso para mim? Que eu era o tema da reunião, das reuniões, das discussões, de todo aquele pessoal que fazia parte do esquema da ditadura aqui em Sergipe. Perfeito. Você se arrependeu do acordo que você fez com o Albano em 98? Olha, claro, politicamente aquele acordo não me rendeu nada. Para o doutor Albano foi bom, para mim foi péssimo, inclusive para a minha biografia política. Agora, do ponto de vista de você manter uma relação de amizade com o Albano, acho que isso foi bom. Selar a paz. Selar a paz, entendeu? Perfeito. E hoje eu sou uma das pessoas que lamento muito a situação de saúde do doutor Albano e prestar aqui a minha homenagem a ele. Você fala da sua militância, de levantar a massa e fazer com que essa massa seguisse aí. Essa massa que seguia politicamente você lá atrás, ela tinha... Ela não seguia somente a Jackson. Entendo. Jackson perfeito. Era um dos líderes, mas... naquele movimento de democracia. Movimento né? popular, aqui com vários companheiros. Essa população, esse eleitorado, essa militância de outrora, quando você compara com a militância de hoje, qual é a sua percepção? Muito diferente. Você vê que a militância... Diferente para? Diferente. Para muito, pior ou para melhor? Não, melhor não. Melhor não. Porque também naquele momento, você sabe que a ditadura, né, em plena efervescência, você sabe que isso cria nas pessoas, né, um sentimento e uma força que vem de dentro de contestar, de ter coragem para determinadas atitudes. Com propósito. Com objetivo. Pronto. É o que falta na militância hoje? Falta motivação, muita motivação, lamentavelmente. Você vê que a eleição de Lula, presidente da República agora, na minha avaliação, foi uma resposta a todo aquele massacre que fizeram com Lula, que hoje a história começa a provar, diante dos fatos que aconteceram na República de Curitiba, de que tudo aquilo não passava, aqueles fatos, a maioria daqueles fatos, de mentira, de farsa, para destruir uma liderança política. Aquilo foi feito quando eu vejo os fatos que aconteceram com Lula. Não é? É evidente que eu não quero
me colocar numa postura nacional, mas dentro do Estado foi um pouco daquilo que eu passei. Desmoralizar um líder popular, uma liderança que surgia, uma liderança de esquerda, desmoralizar com o carimbo de ladrão para poder diminuí-lo, para poder derrotá-lo politicamente. Muito parecido com o que aconteceu comigo. Quando você vê hoje, e eu quero voltar um pouquinho da militância, a sensação que eu tenho com essa militância que temos hoje, que polariza tudo, que tem a sensação de que apenas quer se colocar, mas não tem clareza do que vive, não participa dos processos. Se você perguntar a um jovem hoje quem é o governador de Sergipe, muita gente vai ter dificuldade de responder, porque não sabe. Eu lembro que uma época atrás eu perguntei quem era governador de Sergipe, não tem muito tempo, era Jackson Barreto. E Jackson Barreto já não era mais governador. Você tem uma ideia de como a população, a comunidade acompanha a política, o que é um erro muito grave. Sim, mas você aí também tem que levar em conta uma coisa. Na cabeça dessa pessoa ficou o nome de Jackson Barreto por toda uma história, por toda uma militância, e faz com que as pessoas não acompanham o restante. Não acompanham o restante. Isso é muito sério. Não é? Isso é muito então, sério. É muito grave, muito grave. Mas você veja que o que é que falta? Falta aos atuais ter uma militância, uma postura de liderança, de ter ao longo da sua vida fatos que o coloque numa posição que seja sempre lembrado, não é, pela sociedade. Quando a sociedade não lembra, é porque algo está errado. Está errado. Essa falta de presença da população para acompanhar e fiscalizar mesmo as ações políticas. Quando a gente vai arrumar um emprego, tem lá, pede-se uma ficha corrida, né? Um atestado de bons antecedentes. Político não se pede. E a população vota, às vezes, por comprar, vender um hoje voto. Até tem, né? Porque tem a lei da ficha limpa. Da ficha limpa, mas que... isso não impediu que políticos fossem eleitos, verdade. Né? Porque as pessoas, às vezes, a sensação que a gente tem é de que as pessoas, às vezes, vão seguindo grupos, mas não têm clareza do que esse grupo pode fazer, seja é capaz de fazer para beneficiar o coletivo. E isso, claro, traz prejuízos. Essa conscientização da comunidade, da população, da sociedade, é fundamental para que se tenha políticos de verdade sérios e que representem os interesses da população. Eu acho. Isso depende muito do nível de consciência da sociedade. Lamentavelmente, nós estamos vivendo um momento, não é? Sim. Com essa radicalização no nosso país. Que perde-se muito, né? Horrível. As pessoas não pensam politicamente. É um ódio avassalador. Agora eu fico assim impressionado, porque eu convivi com a política a nível nacional, eu fiz parte do Congresso Nacional, eu fui deputado federal 4 mandatos, eu vivi na Câmara praticamente de 15 a 16 anos, conheço as figuras políticas todas, não é? Sim. E vejo as pessoas se matarem, defender uma candidatura, defender o nome de Bolsonaro, e aquele ódio contra Lula, e aquela coisa radical. E vice-versa, né? E vice-versa. E o povo de Lula também com esse ódio. Mas eu sinto o ódio maior da parte dos bolsonaristas, da extrema-direita. Até por uma falta de formação política, não formação só política, mas também de informação política. Isso, para mim, é o mais grave. E eu sinto o país muito radicalizado. Quer dizer, é um ambiente pior do que a gente viveu na ditadura militar. Como essa radicalização no ambiente político repercute no ponto de vista dos investimentos, do custeio da própria máquina? Isso dificulta a vida nacional toda, porque em tudo que se faz, nas boas iniciativas, inclusive, o ódio prevalece. As pessoas passam a não pensar,
mas a falar com ódio, a tomar posição odienta, sem uma análise, sem nenhum contexto. E o Brasil fica assim, nessa posição radicalizada. E fragiliza o processo democrático fragiliza. e faz com que, por exemplo, investidores queiram vir para o Brasil? Graças a Deus, a gente está vivenciando momentos diferentes, agora melhores. A credibilidade do Brasil a nível internacional melhorou muito, os índices da economia melhoraram muito, isso está trazendo uma segurança e uma confiança nos investimentos estrangeiros em nosso país. As perspectivas são muito boas, além do que está já acontecendo de investimentos e facilitando, porque a economia está respondendo de forma positiva, apesar desse processo de radicalização, que não é bom em nenhum setor da vida do país. Como é que você vê a renovação política? A gente vê novos nomes colocados, mas nem sempre esses novos são tão novos assim. Vamos falar em renovação política, porque você pode falar em renovação. É preciso compreender renovação política com jovens parlamentares radicalizado com bandeira de extrema-direita. Isso é renovação política. Isso não é, isso é um atraso, isso é um retrocesso. Isso é fruto do processo de radicalização do país. Eu não vejo renovação política em nosso país da forma como as coisas estão acontecendo. Quando você fala isso, me veio à cabeça o deputado Rodrigo Valadares. Eu não quero citar nomes, tá, né? Mas que renovação política é essa? O que é que você conhece de discurso político, de propostas políticas, de benefícios para o nosso Estado com esse processo de radicalização, que é o discurso de uma nota só? Independente do discurso de uma nota só, dessa polarização, quando a gente pensa em novas figuras, e há uma carência da juventude participar do processo, de participar dos espaços de poder, essa juventude, pelo que você acompanha, ela está preparada para isso? Quando havemos nos espaços de poder, como Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, isso representa de verdade essa renovação, essa forma de fazer e de se criar uma liderança a partir dali? Não, eu não vejo esse processo de renovação avançar. Eu não sinto isso. O que falta? O que falta é uma discussão política mais efetiva dos problemas do nosso país. Sem paixões. Sem paixões, porque a paixão impede a discussão e o aprofundamento nas questões que a sociedade quer ver. Porque essas discussões que estão acontecendo, na maioria das vezes hoje, estão à margem da sociedade. Sim. Interessa os discursos àquele que tem projetos pessoais na política. Então ele já sabe que o refrão dele vai surtir efeito político. Então, não se aprofunda nos temas que o país quer, que a sociedade quer. Não se aprofunda porque não estuda isso. Porque não estuda, porque aproveita o processo de radicalização para estar falando abobrinhas. Ou sobrenomes. E palavras de ordem. Ou sobrenomes. Hein? Sobrenomes. Tradição familiar. Ou tradição familiar. Ou tradição familiar, ou mandatos comprados. Que, aliás, é um problema sério no país, né? Muito, no país como um todo. No país como um todo. Na eleição passada, eu vi aqui em Aracaju, na eleição de vereador, coisas absurdas que eu jamais imaginaria na minha vida pública, no mandato de vereador que eu tive, 2 mandatos de vereador, e não somente os 2 que eu tive, mas nos mandatos que eu acompanhei se fazer eleição com compra de votos, como eu vejo acontecer hoje. Uma tristeza, uma tristeza. Isso independente de partido, né? Independente. O que é mais partido. grave. Mais grave. Porque uma coisa é você fazer discurso, outra coisa é você ir fazer prática. Porque discursar é lindo, né? Hein? Discursar é muito bonito, não é? Mas é. cumprir o que de verdade... É verdade, é verdade. E você sabe, eu posso falar isso de cátedra,
porque tive uma vida pública que nunca tive uma acusação de mandato comprado. E todo mundo sabe que eram votações enormes, arrasadoras, e que a população sabia que esse voto vinha da consciência popular, Sim. da vontade do povo. Isso é diferente hoje, concretamente. Totalmente diferente. Justamente porque há essa compra de voto, há essa alienação E porque política. se acreditava mais também nas pessoas, né? A política, o tempo passa, mas ela não evolui, ela involui. E tem uma outra coisa, Jackson, essa é uma sensação minha, queria que você me dissesse sua percepção. A impressão que eu tenho é de que as pessoas não estão muito... Assim, as pessoas não generalizando, óbvio, né? Tem pessoas que votam com consciência e votam em projetos políticos. Tem outras que votam a quem der R$50, um saco de cimento, uma prótese dentária, uma bomba, enfim, qualquer coisa. E a gente vê isso todos os dias nas campanhas. Essa falta de clareza das pessoas, o quanto traz... O que é que você pensa sobre isso? E o quanto isso traz de prejuízo do ponto de vista da construção social? Pois é muito difícil, porque você termina votando numa pessoa que faz algum discurso, vamos dizer, numa linha progressista, Sim. numa linha de compromisso social, e depois muda porque a forma como ele chegou a ter um mandato não foi uma forma Legal, né? democrática. Não foi uma forma democrática, né? E a gente sabe, conhece as pessoas, vive no Estado e sabe quem é quem. Infelizmente, o Viu-Metal ainda conduz muito no processo A eleitoral. população precisa ter essa clareza do papel dela? Precisa. No processo de escolhas adequadas? Precisa. Processo de escolha para compreender justamente aqueles que poderão amanhã, quando chegar ao poder, ter condições de responder aquilo que a sociedade anseia, deseja e esperava daquele que foi eleito. Perfeito. Você foi prefeito de Aracaju e acompanhou as gestões posteriores, muitas, tenho certeza disso, inclusive as atuais. Qual é a diferença e quais eram os desafios da sua época e de hoje? Olha, eu acho que o grande desafio de hoje por exemplo, o atual prefeito, né, Edivaldo Nogueira, tem feito uma boa gestão. Ele é um bom gestor. Precisa botar mais um temperozinho nas relações políticas para poder casar bem. Criar um grupo de verdade, né? E ter condições de amanhã ter pessoas que venham a sucedê-lo com aquela visão do projeto que foi concebido na sua administração. Agora, você me fez... Desafios das gestões. Você fez uma gestão como prefeito de Aracaju com as situações bem olha, diferentes. é diferente, muito diferente, sabe? Diferente porque nós encontramos uma cidade com uma característica muito diferente da situação de hoje. Para que você tenha uma ideia, o saudoso engenheiro Luiz Teixeira, da Norcom, uma certa vez conversando comigo, me disse: Jackson, você não tem a menor ideia do que você fez em Aracaju em trabalho de drenagem e pavimentação nessa periferia. Jackson Barreto, você drenou e pavimentou 70% de Aracaju nas suas gestões como prefeito de Aracaju. E eu fiquei impressionado com aquele número. Mas eu comecei a pensar. E aí, me situar, e eu olhei para Aracaju, do Porto Dantas, saindo pelo bairro Industrial, atravessando tudo, Palestina, 18, Santo Dumont, Bugio, Bebebeita, até chegar cá na Zona Sul, e eu cheguei à conclusão que Luiz Teixeira tinha razão. Então, você já deu já entregou uma cidade razoavelmente atendida. E a continuidade dos demais prefeitos, não é? Eu ainda tive influência na gestão de Gama, eu apontava: Gama, vamos ver essa área daqui que votou, não é? Que nós assumimos compromisso e tal. De sorte que eu vejo assim, Aracaju, a evolução que teve os serviços públicos na nossa capital,
não é? Escola, não. Muitas escolas reformadas, ampliadas, mas construção de escolas, o governo de Conrado Araújo, de 58 a 62. E o governo de Jackson Barreto foi o governo que mais construiu escolas na periferia da nossa cidade. A cidade ainda tem problemas crônicos, como as enchentes, por exemplo. Choveu agora, recentemente, nós vimos aí ruas alagadas. Mas tem um problema técnico que precisa ser resolvido. Qual? Por exemplo, quando você... Eu não quero aqui defender o prefeito, porque esses alagamentos aconteciam comigo também. Em todas as regiões. Não é? Por exemplo, quando você vê um alagamento na Avenida Ayrton Teles, ali nas proximidades da Motopop. Sim. Né? É da Motopop? Acho que não. Ali, é da Motopop. Aí você diz, mas toda a vida enche aqui, como é que não se resolve? Aí você fica assim pensando, as águas que vêm todas daquele canal que era na Avenida Visconde de Maracaju, desde a Clínica São Marcelo, sim, que desce, atravessa o bairro Santo Antônio, a Simeão Sobral, entra na Ayrton Teles, desce na direção desse terminal novo de ônibus. Da Maracaju? Não, do mercado. Do mercado, tá. Vai chegar ali aquele canal. Se a maré está cheia, a água não desce. E aí, essas coincidências. Alguns problemas que tem que botar um técnico muito competente para resolver. Alguns problemas são terríveis para se resolver. Mas quando se quer resolver, resolve. Agora, há dificuldades ainda, porque a cidade, não é? Você vê aqui esse canal da Anísio Azevedo, na 13 de julho, quando a maré está cheia, a água não volta. E aí é problemático. Crônico, né? Problema crônico. Qual é a sua avaliação sobre a gestão do governador Fábio Mitidieri? De Edivaldo você já falou, que é um excelente gestor. De Fábio Mitidieri, qual é a sua percepção? Olha, eu acho que o governo de Fábio Mitidieri, ele está andando, não é? A gente sabe que o Estado de Sergipe não tem esses recursos, apesar do governo ter conseguido alguns financiamentos, sim, não é? Está tendo ação de presença no Estado, né? Quando você não tem dinheiro para fazer grandes obras, você tem que pensar naquilo que é mais urgente, daquilo que é mais necessário. Eu estou vendo a área da educação avançando bem, o trabalho das escolas. Eu fico muito feliz quando eu vejo um governador continuar com o projeto, por exemplo, que eu implantei no Estado, que foi a escola de tempo integral. Sim. É uma coisa que eu me orgulho muito de ter sido o governador que implantou o tempo integral, porque foi o tempo integral que levantou o IDEB do Estado de Sergipe, que era um dos últimos do país. E essa vitória e esse orgulho é nosso. Veio o governo de Belivaldo e o secretário da Educação, o Passos, o nosso... Josué Passos, manteve o tempo integral e o atual secretário Zezinho Sobral mantendo a mesma política, ampliando cada vez mais o tempo integral nas escolas, que é isso que tem resolvido o problema da educação em nosso país. Perfeito. Jackson Barreto, bate-papo muito bacana. Foi bom, né? Foi bom, né? Foi bom, foi ótimo. E agradecer por estar aqui na casa do Sopapo, sem sopapo, né? Só papo. Muito obrigado. E você me tirou da cama, né? Porque o velhinho precisa dormir mais. Olha a responsabilidade. Porque já acordou muito cedo, muito tempo, né? E eu estou muito satisfeito, gostei muito aqui do bate-papo. Da Casa do Sopapo, né? Da Casa do Sopapo, que não teve sopapo. Pois é. Só teve papo. É verdade. Então, e a Casa do Sopapo também lembra muito o São João, a canção. Taipa, a canção, é verdade, verdade. Então, vamos nos despedir dos nossos audiências? Vamos. Então, a você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência. Jackson Barreto, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a casa você, continua Cátia. à sua disposição. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade. Estamos aqui à disposição
para outros papos na Casa de Sopapo. Muito bem, de preferência sem sopapo, né? De vez em quando saem uns sopapos aqui. A você, muito obrigada mais uma vez. A Casa de Sopapo fica por aqui. Não esqueça, a Casa de Sopapo é uma realização da SET Comunicação Estratégica, gravando aqui direto dos estúdios da WG Produções. Tchau, tchau.